Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e eu tô muito feliz que a única sexta-feira 13 do ano caiu justamente em outubro. Por conta disso, eu e provavelmente metade do YouTube resolvi listar alguns livros e quadrinhos de terror pra vocês colocarem aí no radar. São obras que eu gosto bastante, algumas eu já falei aqui no canal, outras eu falei talvez muito tempo atrás, vocês não lembram. Outras eu tenho certeza que eu ainda não comentei. Eu espero que até o final do vídeo vocês consigam tirar algumas dicas bem legais daqui. Vou começar com a indicação do País de Outubro, do Ray Bradbury, que é um livro de contos dele que eu gosto bastante. Ele é bem fininho, mas ele tem 19 contos aqui dentro. São contos bem sombrios que o autor vai conduzindo de uma maneira, assim, bem tensa. Muitas vezes são situações bem cotidianas, coisas do nosso dia a dia, só que são viradas do avesso em algum ponto. E muitas vezes, quando você termina de ler o conto, a situação não tá resolvida. É quase tipo um ponto e vírgula na situação, porque realmente são finais que você fica... O que tá acontecendo? É difícil achar esse livro por aí, eu sei, mas talvez vocês ainda encontrem ele numa estante virtual da vida. Próxima indicação é uma Graphic MSP lá do Maurício de Souza, Penadinho, do Paulo Crumbin, da Cristina Eiko. Eu gosto muito do trabalho deles, principalmente com quadrinhos A2. Já fiz um vídeo sobre quadrinhos A2 aqui no canal. Mas o Penadinho é muito especial, é muito bonitinho, ele tem uma releitura muito legal dos personagens. E é a história do Penadinho, né? Tipo, a Alminha, ela tá prestes a reencarnar e o Penadinho, então, meio que corre contra o tempo pra dizer pra ela que ela é o amor da vida dele, ou da morte dele, no caso. Só que aí ela some e eles precisam encontrar a Alminha a tempo do Penadinho poder falar isso. E aí vai ele e toda a trupe dele. Próxima sugestão é Creepshow, um quadrinho escrito pelo Stephen King, ilustrado pelo Bernie Wrightson. Esse quadrinho, na verdade, ele foi um produto originado de um filme de 1982. No filme tem um molequinho lá lendo um gibi, e aí eles transformaram, no mesmo ano do filme, eles transformaram aquele gibi em um objeto real. Então aqui vocês encontram 5 contos de terror, de fantasia, sobre karma, sobre morte, sobre paz, sobre correntes, tem todos esses elementos aqui dentro. O filme foi dirigido pelo George Romero, pai dos zumbis, e a HQ é inédita aqui no país, tá saindo agora em outubro pela Dark Side. Tem um livro do Charles Dickens com vários contos que ele escreveu. É meio difícil de encontrar o livro em si, mas vocês ainda encontram um e-book lá na Amazon, principalmente. Ele sempre curtiu essa coisa de fenômenos sobrenaturais, histórias de fantasmas, principalmente natalinas. Então tem essa coletânea chamada Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens, que tem 13, hoje é o número, né? Hoje é o dia. Tem 13 contos, incluindo Fantasmas do Natal, que vão trabalhando essas fronteiras de sanidade, de loucura, e cria algumas histórias que são bastante marcantes e que, inclusive, foram utilizadas como referência em vários filmes, livros e séries que a gente vê hoje em dia. Pra quem curtiu o trabalho do César Bravo em Ultra Carnem, eu vou deixar a recomendação aí de tudo que ele escreveu, mas principalmente do primeiro romance dele, chamado Caverna de Ossos. O livro é ambientado numa ilha meio misteriosa, que a princípio parece ser uma coisa meio paradisíaca, mas as pessoas têm regras pra seguir, tem assim, muitas regras pra seguir, tem toque de recolher. E aí o César vai construindo essa tensão e essa pressão dentro da ilha de uma maneira muito legal. E dava pra ver ali já que ele se tornaria um grande escritor de horror aqui no Brasil. Mas o Caverna de Ossos é a primeira incursão dele, é a primeira publicação dele. Se eu não me engano, tá disponível inclusive no Kindle Unlimited. Costumam dizer que uma lista sem Stephen King não é uma lista, né? Então eu vou citar aqui pra vocês um dos, provavelmente o meu romance dele favorito, que é O Cemitério. E ele conta a história de uma família encabeçada pelo médico Louis Creed, que se muda pra uma cidade buscando, assim, um pouco mais de paz, né? Uma rotina um pouco mais leve. E num desses passeios pra reconhecer a região, eles descobrem que tem um cemitério que por muitas gerações as famílias levavam as crianças ali pra enterrar os bichinhos, né? Quando morria, o peixinho, o gato, o rato, enfim, qualquer bichinho que tivesse. E ali um pouco mais no fundo desse cemitério tem uma área que é um pouco mais reservada e ela é utilizada por pessoas assim que são seduzidas pela promessa da vida eterna. E aí a parada toda se desenrola e desanda de um jeito assim que só Stephen King poderia fazer. Eu gosto muito da forma como ele vai sempre trabalhando as obsessões, né? Esse jogo perigoso que tem ali agora na Netflix do filme, vocês podem perceber sempre que os personagens deles estão ali no limite, né, da sanidade. E o que ele faz com Louis Creed nesse livro, no cemitério, é assim, é ímpar, de verdade. A próxima indicação é Meu Amigo Dahmer, é um quadrinho de não ficção publicado dentro do selo Crime Scene da Dark Side. E ele conta aí o período em que Durf McDurf, autor dessa HQ, dividiu ali a sala de aula com Jeffrey Dahmer. Então ele consegue trazer alguns detalhes inéditos até então da convivência realmente com o Dahmer enquanto adolescente. A HQ é muito dura, é muito densa também. O traço dele em si é bastante simples, mas ele constrói algumas imagens que são bem fortes e ele sabe a hora de parar, a hora de cortar o que ele tá falando. A HQ virou filme, também chamado Meu Amigo Dahmer. O trailer, saiu um novo trailer até esses dias.
tá impecável. Eu acho que vai ficar igualzinho a HQ e tem tudo pra ser um puta filme. O último lançamento do Pipoca Nankin, Beasts of Burden, ou Rituais Animais, é uma obra do Ivan Dorkin ilustrada belíssimamente pela Jill Thompson, que também teve passagem aí em grandes arcos de Sandman. E a HQ se passa numa cidadezinha chamada Burden Hill, e o foco todo é em cima dos animais dessa cidade. Eles são, tipo, investigadores paranormais, tem umas coisas muito estranhas que acontecem na cidade, e são esses cães, esses gatos que meio que se juntam pra patrulhar e pra cuidar das famílias, né, das pessoas, inclusive. Acho que a coisa que eu mais curti nela foi as adaptações de linguagem mesmo pra eles, expressões que a gente usaria como ser humano, mas que daí são adaptadas totalmente pro contexto dos animais. Tipo, ao invés de você mandar alguém catar coquinho e falar, vai correr atrás do próprio rabo, não sei que droga você tá usando, fala, olha, eu não sei de que pote de ração que você tá comendo aí, mas você tá completamente errado. É uma HQ que trabalha muito com questões de terror, dessas coisas do sobrenatural, mas ela tem uns diálogos muito afiados e um humor bem inteligente. Adorei, a publicação tá muito linda, o pessoal do Pipoca Nankin tá arrebentando, e o Rituais Animais é mais uma prova disso, mais uma evidência disso. Meu momento Neil Gaiman da lista, na verdade até um pouquinho de trapaça, porque é um livro organizado pelo Neil Gaiman, é uma coletânea de contos, de coisas bizarras, criaturas estranhas, e são 16 histórias com criaturas realmente que parecem que saíram dos pesadelos da galera. Tem um que tem umas manchas na parede, e aí você pensa que são manchas normais, mas são manchas carnívoras, então você usa aí a imaginação pra ver onde é que isso vai chegar. Muito tempo atrás eu mencionei pra vocês um livro de contos do Everaldo Rodrigues chamado Passeio Noturno, e agora, um ano, 2 anos depois, mais ou menos, ele lançou o volume 2, com mais 10 histórias que abordam a vida após a morte, bonecas amaldiçoadas, homens obsessivos e muitas falhas humanas em pessoas que são empurradas assim pra loucura pouco a pouco. Eu queria tentar vocês que tem uma frase de César Bravo na capa, tá? Everaldo Rodrigues é a prova de que o horror tem coração. Recomendação de um cara foda aí, então aí vocês escolhem qual forma que vocês preferem ler, digital, impresso, tanto faz, pra prestigiar o trabalho de autores nacionais independentes que estão aí dando a cara a tapa e tocando terror com a galera. Eu não canso de indicar Coração Satânico por alguns motivos. Um, porque o filme é muito foda e o livro é tão foda quanto. 2, porque ele tem toda essa pegada sobrenatural, essa coisa de rituais e tudo mais, mas ele é principalmente uma história policial que te prende do começo ao fim. E 3, porque ela é ambientada na Nova York, ali dos anos 50, e tem um músico como protagonista, ou pelo menos como objeto aí de resolução. Na verdade, tem um detetive, o Harry Angel, que tá em busca do Johnny Favorite, que ele deu um chá de sumiço, e o Harry vai vendo pouco a pouco que ele tava metido com umas coisas muito estranhas. O livro foi já publicado no Brasil lá nos anos 80, ele tava fora de circulação, e aí recentemente ganhou uma edição nova da Dark Side, com essa galinha louca na capa. Tem uma coisa que tá faltando nessa lista, que são histórias de bruxas. E eu tô vendo que tá cada vez mais difícil a gente encontrar histórias legais com bruxas. E aí então eu vou voltar pra um clássico chamado As Bruxas, do Roald Dahl, que fala basicamente de bruxas que não parecem bruxas, e é principalmente aí que mora o perigo, quando você não sabe com quem você tá lidando. O livro tem esse menino que, de tanto se meter com bruxa, ele acabou se tornando um especialista no assunto. E é uma história muito gostosa que dá pra você contar aí pra criança, pra adulto. Só que é naquele estilo Roald Dahl, né? São histórias com camadas. E a última recomendação da lista é um clássico da literatura, mas que muita gente ainda não teve a oportunidade de ler, que se chama A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Talvez você conheça a história meio por cima por conta dos filmes, de séries e de toda a cultura pop que trabalhou com esse personagem. Mas a gente tem o Ichabod Crane, que é um professor meio excêntrico, meio maluquinho, e ele vai pra uma cidade com o intuito de ensinar crianças. Ele tem uns métodos meio loucos lá pra isso. Mas aí ele ouve uma lenda local sobre o fantasma de um soldado que foi morto durante a Guerra da Independência e que vaga por aí de noite, de madrugada, em busca da cabeça dele. Ele tá sem cabeça. O Ichabod Crane, ele é um personagem bastante cético, mas em determinada noite o Cavaleiro Sem Cabeça se coloca atrás dele e ele começa então a investigar isso e tentar descobrir qual que é a origem ou como é que faz pra parar isso. É um livro muito curtinho, eu acho que toda edição que sai tem ali entre 70, 80, 90 páginas no máximo. Tem uma edição bem bonitinha de um selo bem antigo da Leia chamado Barba Negra. Tem umas ilustrações muito loucas dentro e tal. Foi onde eu tive contato com a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça pela primeira vez em literatura. Mas acho que tem outras edições que vocês encontram por aí também. Eu vou deixar linkado aqui embaixo algumas pra vocês darem uma olhada e ler isso de uma vez por todas, porque é bem legal. Essas foram algumas dicas um pouco aleatórias pra vocês entrarem em contato aí durante a sexta-feira 13, mas não deixa de ler também obras clássicas que eu não citei aqui porque eu estaria me repetindo. Pra quem está em Drácula, O Médico e o Monstro, os contos do Edgar Allan Poe, Lovecraft, às vezes a gente adia um pouco a leitura dessas obras porque a gente acha que já conhece de tanto que todo mundo fala, mas eu garanto pra vocês que é sempre uma experiência muito única quando a gente lê
e a gente tem esse contato com a obra diretamente. Então, se você ainda não leu nenhum desses, pode ir atrás também. Todos os links dos livros vão estar aqui na descrição. Provavelmente vai ter alguma promoção rolando na sexta-feira 13. E eu acho que é isso. Divirtam-se, leiam bastante, façam carinho nos gatos pretos, não deixem ninguém maltratar. E deixa seu like nesse vídeo também para ajudar a compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo.